Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Estúdio FOA com o nosso podcast. Eu sou Hernando Garcia, estudante do primeiro período do curso de Publicidade e Propaganda, e hoje eu vim trazer um tema super legal aqui para vocês. Mas eu aposto com vocês que eu não poderia falar isso sozinha, por isso que eu trouxe um squad pesado comigo para falar sobre isso. Galera, se apresenta aí, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliel, atualmente curso primeiro período de jornalismo. Estamos aqui, com toda certeza, um assunto de muito repercussão. Obrigado, e aí, galera? Meu nome é Thiago, estou cursando o primeiro período de Publicidade e Propaganda, oportunidade incrível aqui no estúdio de podcast da FOA, um assunto muito importante, de extrema importância, na verdade. Fala pessoal, meu nome é Iago, cursando o primeiro período de Publicidade e Propaganda aqui na Unifoa e experimentando pela primeira vez esse podcast muito bom aqui. Temos muito o que falar, né, galera? É verdade. Gente, agora convenhamos, se eu tivesse feito uma aposta, eu teria ganho, porque vocês se apresentaram muito melhor do que eu faria isso. E por falar em aposta, esse é o nosso tema de hoje, né? A gente vê cada vez mais aí o crescimento das bets nas redes sociais, nas principais redes sociais. Sim. E não só em rede social, como também na televisão, né? A gente vê influenciador, famoso, subcelebridade, tudo falando sobre as bets e as casas de apostas. E eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre as casas de aposta hoje em dia e a influência e o impacto social que elas têm causado. Cara, na verdade tem um marketing muito pesado em cima dessas casas, né? Anunciando, os influenciadores passando uma grande desinformação, né? Porque acabam que a galera não entende muito como é que é o jogo. E eles acabam se perdendo, né? Sobre marketing, na verdade, a gente vê que realmente tem um marketing muito forte. A gente não pode negar que o marketing é muito pesado. Tipo assim, no mercado do futebol é só bet, cara, exatamente. Cara, na verdade, eles miraram na parte certa, exatamente, né? Exatamente. Quem nunca ouviu falar de por exemplo, a famosa bet, hoje em dia? Temos uma figura muito conhecida que é o nosso famoso Vinícius Júnior, com toda certeza. Sim. Figura nacional e também internacional. Então, hoje em dia, essa questão da influência, com toda certeza, tem um grande papel, assim, envolvendo casa de apostas. E galera, vocês conhecem, vocês têm parente, amigos, conhecido de um conhecido que aposta, que joga? Eu perdi as contas, de verdade. Eu perdi as contas de quantas pessoas que eu conheço que apostam, seja no famoso tigrinho. Sim. Solta a carta, por favor. Pelo amor de Deus. Cara, mas é aí que tem um pouco da ilusão, né, cara? Que esse negócio de soltar a carta é jogo fácil, você vai ficar rico, vai ter muito dinheiro. Eles acabam também divulgando para as outras pessoas e influenciando. Sim. Acabam que nem são, na verdade, influenciadores com muitos seguidores, mas influenciam. Mas, de uma certa forma, funciona como um gatilho, né? Sim, gatilho, porque no âmbito da psicologia ali, você entende, para você vender um produto, você precisa acionar os sentidos certos para que você dê uma inércia no consciente e o subconsciente começa a agir. E aí vem o famoso jeitinho brasileiro, né? Porque todo mundo, gente, sonha em ganhar dinheiro fácil. Eu também sonho. Quem não quer ser CLT? 150 mil perdido no chão, é o sonho de todo mundo. Verdade. E aí entra com esse marketing, com essa promessa de dinheiro fácil, com dinheiro rápido, porque a gente precisa lembrar que para você recarregar a partida ali, a gente tem o Pix ainda, né, no Brasil, que é esse sistema de pagamento muito utilizado, rápido. E aí a pessoa só vai recarregando e tentando recuperar um dinheiro que ela perde, e ela vai investindo mais e só perdendo dinheiro. E aí a gente entra num tópico muito sensível dessa conversa, que é o impacto social que isso causa, né? Nossa, essas pessoas que vocês conhecem, quantas não vivem de um salário mínimo, com uma família aí com 3, 4 pessoas, e a gente sabe que no nosso país um salário mínimo você não vive, né? Você muito mais sobrevive do que vive, e as pessoas estão ali gastando o seu dinheiro com o tigrinho ou com qualquer outro bichinho que seja. Às vezes o dinheiro que necessita, né, para comprar a alimentação, e acabam se perdendo. E é aí que entra aqui o dependente, que é viciado, e o codependente, que é a pessoa que vive com esse dependente. Ou seja, se o cara é um pai de família, ele tenta apostar no tigrinho, tenta apostar em jogos, resultados de jogos. Poxa, ele podia estar usando esse dinheiro para comprar um leite para criança. A criança sofre, a mulher dele sofre.
né? A família inteira sofre, porque são pessoas que convivem com dependente. E infelizmente a gente tem pessoas aí que ganharam, né, alguma quantia dentro dessas plataformas, nesses tipos de jogos. Sim. E aí todo mundo vai por essa ilusão, né? Porque infelizmente a gente não tem um gráfico, né, uma estatística de quantas pessoas ganham e de quantas pessoas perdem. E nem quantificam isso em dinheiro para poder mostrar que a estatística de você ganhar isso é muito baixa. Na verdade, as bets, a casa de apostas aí, elas estão só para poder lucrar. A intenção dela é que você realmente venha e gaste, para que ela ganhe e você ali só perdendo dinheiro. O rico fica mais rico e o pobre continua mais pobre. Vai ser porque aí você fala sobre uma parte muito interessante, sobre a educação financeira no nosso país, né? Exatamente. Será que se o Brasil fosse um país que se desenvolvesse em educação financeira, teríamos um número tão grande de pessoas aí jogando nessas casas de apostas? Com toda certeza, acho que o número ia diminuir bastante. Porque existem pessoas que fazem isso por hobby, né? Nós temos aí um grande exemplo disso, é Miami, que existe milhões de casas de apostas. Não só cassinos, milionários, chamando atenção. Isso é o jogar com responsabilidade. Mas quando você olha para Miami e as pessoas que jogam em cassinos, a gente fala sobre a elite, né? A gente não tá falando sobre uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã para pegar transporte público e tá sentada num ônibus com o tigrinho aberto. Aquele dinheirinho tão suado. Rapaziada, mas o que acontece também é aquele bônus chamativo, vocês já ouviram falar? Sim. A primeira jogada é grátis. A primeira jogada é grátis. É aqueles R$10, R$20 que você acaba perdendo, depois gastando mais. 20, exatamente. Você vai gastando e vai estimulando as pessoas a cada vez apostarem mais. Porque no início você tá ganhando, né? Você, ganhei mais 10, então isso aqui é legal. Ganhei mais 5. E os prints de valores absurdos. Toreia boa, R$900. E aí você entra numa pauta muito boa agora, que é sobre os influenciadores, né? Exatamente. Eles vêm com uma conta já programada, ali uma conta fake, né, programado para mostrar que existe um lucro, que na verdade é uma grande mentira, né? Sim, e aí vai ficar na conta de quem esse prejuízo? O quanto esses influenciadores estão influenciando uma sociedade, uma geração em si, para um caminho de falecimento social mesmo, sabe? Porque quando a gente pega a maior parte dessas pessoas que jogam, a gente vê que são pessoas que passam uma dificuldade ali para poder seguir a vida. E elas estão indo por esses influenciadores, esses famosos jogadores aí, né? Porque vocês não cara, mais hoje em dia, que é um monte de futebol que nunca ouviu aí que falar. entra a questão. Será que isso pode afetar as pessoas da nossa idade e essas pessoas que estão começando a vida agora? Então, assim, afeta de uma maneira, porque a galera que está começando a vida agora estão buscando um caminho. Sim, exatamente. Sim. Se você tiver um caminho fácil, você vai, cara. Se você pergunta pra uma criança o que ela quer ser, você não vê uma criança falando que ela quer ser médica, engenheira, qualquer outra... Não, ela fala, eu quero ser influencer. Eu quero ser tiktoker, Exatamente. Elas buscam sempre esse caminho mais fácil, né? Porque vendem essa ilusão ali do dinheiro fácil. Sim. E, gente, como a gente já disse, o dinheiro fácil é um sonho de todos todos nós. Pelo amor de Deus. Alguém me conta porque eu também quero esse dinheiro fácil. E isso se introduziu nas mentes das pessoas, né, cara? E hoje, uma criança que não tem uma referência em casa pra falar que aquilo é errado, ou tem uma referência, mas a referência é viciada, então é como se estivesse levando a própria criança para aquele mesmo caminho. Um caminho, né? Já trilha a mesma estrada. E se ela não tem uma referência em casa, ela vai buscar quem? O influenciador. Quem que influencia a vida dessa criança? Porque quando a gente pega esse ponto de ser influenciador, se a gente volta anos atrás, a gente entende que os influenciadores antigamente eram as emissoras, né? Isso. As mulheres faziam um corte de cabelo porque tinha uma atriz famosa fazendo aquilo, e a influência não estava dentro de casa. A influência era sobre estilo, sobre personalidade, sobre o jeito de agir, de como se comportar. E hoje em dia o influenciador ele mora dentro da sua casa. Exatamente. Então, a necessidade de se sentir pertencente é uma coisa que vive no subconsciente da gente. A gente vive buscando esse pertencimento de alguma forma. Então, quando você pega um influenciador aí que tem 34 milhões, 30 milhões de seguidores, ou até menos, né? Porque tem influenciador que tem bem menos seguidores, está divulgando o tigrinho aí. Que vende essa ideia de que ele mostra que ele também ganha, né? Põe muitas aspas nesse ganha, dinheiro.
a pessoa ela quer fazer parte daquele grupo. Ela também quer ser uma pessoa que está ganhando dinheiro com aposta. Ela quer divulgar o código dela para que outro acesse, que ela ganhe mais um bônus para poder jogar, e sabe? aí, indiretamente, eles entram num gatilho da dor. Né? Existem vários gatilhos. Sim. E eles entram indiretamente. Porque eles não falam, olha só, você vai ficar rico da noite pro dia. Ele tá mostrando. Eu sou rico, eu fiquei rico da noite pro dia. Eu fiquei rico fácil. Exatamente. A pessoa fala, meu Deus... Eu não sou rico, eu quero ficar rico fácil. E essa quando é a minha dor. entra nessa comparação aí eu queria saber a opinião de vocês sobre quanto que vocês acham que os influenciadores são responsáveis pelo poder que as casas de aposta têm hoje sobre a sociedade. Cara, assim, eu acho que assim, como todos vocês falaram, a gente sabe que as apostas, né, vai muito mais além do que só ganhar dinheiro. A gente sabe que tem um pouco de um lado um pouquinho sombrio, que não é só sobre ganhar. Com toda certeza tem pessoas que se endividam aí e com toda certeza vai alavancando cada vez mais. E pessoas que, de uma certa forma, vai atingindo o psicológico delas. E, de uma certa forma, vai se endividando e esquece que exatamente essa questão do ganhar dinheiro fácil, como as grandes influências aí da nossa... Como, por exemplo, a nossa era, hoje em dia, a era da tecnologia tem crescido bastante. Sim. Quem não tem, por exemplo, um celular ou muitas das vezes uma rede social, que nunca ouviu um influencer falar sobre isso hoje em dia, por exemplo. Cara, tem muito essa questão e essa estímulos. Normalização, né, da casa de aposta. Cara, isso virou normal, velho. Na verdade, eles vendem um produto, né? Exatamente. E quem não tem... muita cabeça acaba caindo. Exatamente. Porque entrou nesse campo de normalização, exatamente. Isso é um tópico muito bom, porque quando a gente pega hoje, né, que é uma coisa legalizada no nosso país, que são as casas de apostas... Dá um susto, você dentro do semáforo ali da vida, acende-se um sinal amarelo, porque a gente entende que por trás disso existem diversas famílias que estão perdendo dinheiro, que existem pais, mães e filhos também, né? Não vamos botar a responsabilidade só nos mais velhos, vamos botar nos filhos também, que pegam dinheiro e apostam dentro disso e estão deixando de comprar um arroz, um feijão, um leite, alguma coisa para poder sobreviver mesmo. E isso é extremamente perigoso, porque a gente vai ver que a longo prazo isso vai se tornar um problema de saúde pública. E aí a gente tem um governo que legalizou as bets no nosso país, mas que já estão cientes de que existem pessoas que recebem auxílio e que estão usando o auxílio para poder apostar. E aí já criou um sistema para poder ver quem está fazendo isso, para poder cortar do auxílio. Isso. Galera, já acendeu o sinal amarelo. Eu já tô quase vermelho já. É meio que o sistema de gamificação ao contrário, né? Porque normalmente o sistema de gamificação é um sistema de recompensa. Mas aqui, se você não cumprir o que é devido... Você vai perder. Você vai perder E a minha pergunta nesse tópico é de até que ponto a gente vai ter que chegar? Porque a conta nunca vai lá pra cima. Exatamente. Quem paga a conta é a classe operária. Quem paga a conta é o proletariado. Até que ponto as bets vão precisar chegar para que realmente seja feita alguma coisa em cima disso? O nosso país não tem educação para dinheiro. Falta essa educação para o povo brasileiro. Então não existe isso de você se preocupar em taxar a empresa, mas não se preocupar em o impacto que ela vai ter na sociedade. Quando você fala sobre casas de aposta fora do nosso país... Como a gente disse, existem lugares lá fora que tem, poxa, super legal, todo mundo aposta, todo mundo brinca. É um controle, né? Mas existe um controle por trás daquilo e existe a parte obscura também disso, né? Que a gente ouve falar aí. Lógico que também existem pessoas que se perdem como aqui, lá fora. Mas é um índice muito menor do que aqui. Claro, que com toda certeza, igual essa questão que o Nando falou, essa questão da desinformação das pessoas, da falta de conhecimento. Por exemplo... básico ali da questão financeira, que infelizmente hoje em dia está faltando no nosso país, até mesmo para as pessoas de menor idade. Isso tem, de uma certa forma, essa falta de conhecimento e falta de informação. As pessoas cada vez mais vão, de uma certa forma, se perdendo em apostas, com toda certeza. Que é um fato, né, que casas de apostas sempre existiram aí, a gente não pode negar, mas a gente precisa se preocupar com a continuação dessa existência e o poder que ela está tendo, né? Com certeza. Galera, eu tenho uma notícia péssima para dar para vocês. O papo tá maravilhoso, mas infelizmente eu vou ter que encerrar. Eu juro que eu convido vocês de novo para a gente continuar esse bate-papo. Por favor, Nando, por favor. Mas
A gente deixa a continuação dessa conversa para a próxima. Eu queria agradecer aos ouvintes que continuaram até aqui. Muito obrigado ao Estúdio FOA e até a próxima, galera. Valeu, pessoal. Valeu.